Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Hoje, sábado, 13 de dezembro de 2025, eu estou na área para falar de algo que certamente vai mexer com o coração do torcedor alvinegro: a possível volta de Tiquinho Soares para o Botafogo. Antes, eu vou pedir para vocês ajudarem o canal. Primeiramente, deixem o like, assim o YouTube entende que esse é um conteúdo legal, entrega para mais botafoguenses. Inscrevam-se aqui também para fazer o canal crescer cada vez mais. E quem puder ajudar financeiramente, tem o clube de membros. Como é que faz para apoiar o canal? Tem um link aqui na descrição. Você clica, aí você vai para a página do clube e lá você escolhe aquele plano que cabe no seu bolso. Bom, vamos lá. Assunto complicado aqui. O GE trouxe a informação de que o Tiquinho Soares e a diretoria do Botafogo já conversaram sobre um possível retorno do atacante e que as duas partes seguem em contato. Eu vou procurar ter o maior cuidado do mundo para falar sobre o Tiquinho, porque eu gosto muito do atleta, mas gosto muito mesmo. Meu sonho, já falei aqui para vocês várias vezes, seria passar o Réveillon com ele na Paraíba tomando umas cervejas. Pode ser no litoral, podia ser em Souza. Aliás, tinha muita vontade de ir para Souza. Tinha até prometido, se o Botafogo ganhasse o título de 2023, acabou não acontecendo, mas tomara que um dia eu vá lá para a terra do Tiquinho, jogar um Botafogo e Souza numa Copa do Brasil. Só que assim, gosto muito do atleta, mas não tem a menor condição. Primeiramente, eu vou falar para quem acha que a volta do Tiquinho Soares seria interessante. Eu já falei aqui algumas vezes no setor visitante que o torcedor, em geral, né, e eu me incluo também, né, nessa situação, né, o torcedor, ele sabe muito pouco ou quase nada de mercado. A diferença é que eu sei e falo das minhas limitações aqui nos vídeos e nas lives. Enquanto vocês, muitos de vocês, continuam insistindo na volta de jogadores que já atuaram pelo Botafogo, jogadores que a gente tem ali uma ligação sentimental, né, como é o caso do Tiquinho, ou então, assim, qualquer um que já meteu um gol no Flamengo ou no Fluminense, toda hora. Eu acompanho aqui no chat da live, a gente vê muitos pedidos, né, de ex-jogadores, eu falo, quebrem o retrovisor, e também, né, pedidos de jogadores que se destacaram contra os rivais. Eu já falei muitas vezes aqui também que, se você for comparar com o Football Manager, a nossa base de dados ela é limitada. É como se a gente usasse um computador cadelo de 10 anos atrás que mal consegue rodar o jogo. Ele dá para rodar uma liga e olhe lá, demora pra caceta. Enquanto que o scout do Botafogo tá jogando o Football Manager no computador da NASA com 30 ligas carregadas e a base de dados alta. Se você não entendeu a comparação porque nunca jogou Football Manager, vamos lá. É como se a gente pudesse explorar as profundezas de uma banheira enquanto o scout consegue explorar as profundezas de um oceano. O torcedor ele quer reforços, quer ver o time melhorar. Esse ano a gente não conquistou títulos e, inevitavelmente, né, os primeiros nomes que vêm à cabeça são de jogadores óbvios que já passaram por aqui. Precisa de goleiro? Traz o John, tá na reserva do Nottingham Forest. Liga lá, liga pro Marinax. Precisa de zagueiro? Cadê o Adrielson? Vi recentemente aqui no chat, tá? O pessoal pedindo Adrielson. Cadê o Adrielson? Chama ele de volta. Precisa de volante? Caramba, será que o Gregory já encheu o saco de morar no Catar? Manda um e-mail, manda um zap pro Gregory. O técnico não tá indo bem? Porra, tá na hora de ativar o protocolo Arthur Jorge novamente. E é claro, né, que quando a gente precisa reforçar o ataque, o nome surge, né, o do Tiquinho Soares, ele acaba surgindo e com grande apoio, né, pelo menos de parte da torcida. Na minha opinião, e já falei isso aqui algumas vezes no setor visitante, o Botafogo foi muito bem ao encerrar o ciclo de jogadores que foram importantes nos primeiros anos de SAF. Titi, Eduardo, Chiquinho Soares, jogadores caros que já estão em declínio físico e que não conseguem mais entregar o mesmo bom futebol que entregaram um dia. A gente foi feliz com esses caras, né? Mas não significa que a gente vai ser feliz para sempre. E a gente lembra muito do Tiquinho Prime e esquece como foi a volta dele após a lesão no joelho em 2023. Eu garanto uma coisa para vocês: o mesmo torcedor que hoje pede a volta do Tiquinho Soares
vai ser o primeiro a chamá-lo de Mortinho Soares. O Tiquinho, infelizmente, não tem condições físicas de jogar no nível competitivo alto. Eu pedi a um amigo que tem acesso àquela plataforma de scout para fazer um comparativo dos dados do Tiquinho com outros jogadores da Série A. Meus amigos, chega a ser triste. O Tiquinho Soares está entre os piores da Série A nas métricas de velocidade, sprint, distância percorrida, intensidade. Para vocês terem a ideia, o Arthur Cabral, que alguns de vocês aqui no chat chamam de gordo, de picanha, aquele apelido que ele ganhou lá no Benfica, que claramente é um atleta que está mal fisicamente. Cara, parece que o Arthur Cabral é o Mbappé perto do Tiquinho Soares. A queda física do Tiquinho é assustadora, eu estou falando de dados. Tanto que ele não rendeu o que era esperado no Santos, né? Ele marcou 2 gols e deu 3 assistências no Campeonato Brasileiro, 27 partidas disputadas de 38, números bem ruins, né? E assim, eu acho que se o scout do Botafogo fosse atrás de um jogador veterano, que está em declínio físico, e teve números semelhantes ao do Tiquinho no ano passado, a torcida estaria nesse momento dando chilique com razão. A volta do Tiquinho Soares, a possível volta do Tiquinho Soares, seria um grande erro. Já estou cravando aqui, e eu acho que a diretoria jamais cometeria esse erro. Talvez ali, muito talvez, com uma condição que eu vou falar aqui. Vamos lá. Pelo que eu sei, o Botafogo não quer o Tiquinho Soares de volta e não existe uma conversa específica nesse sentido. Mas o Tiquinho é um cara muito respeitado dentro do clube e saiu deixando as portas abertas, né? E acho que ele gostaria de voltar. Só que o Tiquinho tem um salário muito alto. Ele já ganhava muito bem no Botafogo e saiu para o Santos, né? Por vontade própria, é bom frisar, saiu para o Santos para ganhar mais. Lá no Santos, ele ganha 1,5 milhão por mês e nessa temporada vai ter um reajuste e ele vai passar a ganhar 2 milhões. Eu li algumas notícias, né, acho que vocês também, né, que estão aí acompanhando o mercado de futebol devem ter, né, acompanhado que o Santos pensa em se desfazer do Tiquinho. Tá doido para se livrar do Tiquinho. Saiu até uma matéria aí do Curitiba e tal, interessado. E eu acho que o Santos, de repente, até toparia pagar parte dos salários para um possível interessado. Mas mesmo assim, cara, o custo dele ainda seria muito, mas muito alto mesmo. No mundo hipotético em que ele estivesse sem contrato e topasse uma redução drástica no salário, tipo a do Marçal, né? Ele se tornar uma espécie de Marçal do ataque. Talvez, muito talvez, eu acho que o Botafogo poderia avançar, considerar essa situação. O Marçal, vocês terem uma ideia, ele vem ganhando muito bem da Premier League. Quando ele sai do Wolverhampton, ele vem para o Botafogo. Nesse último ano, né, ele não renovou e acabou renovando já com a temporada em andamento. Ele aceitou reduzir o salário por mais da metade na última renovação. Quase a metade ali, um pouquinho menos. E agora ele vai ganhar a metade da metade. Ou seja, é um custo-benefício extremamente válido. Então, assim, um Tiquinho Soares, de repente ganhando entre 200 e 300 mil, pela liderança que ele tem, pela experiência que ele tem, poderia até fazer um certo sentido. Eu não contrataria pelas condições físicas, mas sei lá, assim, entendo, né, que talvez ele fosse importante no vestiário, né, de repente poderia ajudar entrando ali nos 20 minutos finais, das partidas, assim, mas numa boa, cara, vocês acham que ele vai abrir mão desse salário de 2 milhões? Eu também acho muito difícil o Santos aceitar pagar 75% do salário. Imagina só o Santos pagando 1.750.000 e o Botafogo pagando 250 mil, né, e o atleta, né, jogando aqui, né, mesmo que pouco, mas de repente ajudando numa partida ou outra. Eu acho que não faz sentido, né, e essa hipótese muito provavelmente não vai acontecer. Eu repito, mais uma vez, trazer Tiquinho Soares seria um grande erro. A realidade do Tiquinho hoje, infelizmente, é enganar um time da parte baixa da tabela, vai de repente para o Curitiba, né, que já tem a especulação, né, algum desses times aí que sobem da segunda para a primeira e tem tesão e medalhão, aí contratam para agradar a torcida, o torcedor é muito fácil de enganar também, né? Aí depois os caras normalmente se arrependem, né? Eu não duvido, né, o Santos topar aí um 60-40, um 50-50, mas aí vai ter que pagar 1 milhão, vai ter que pagar 750 mil, é muito alto, né? Assim,
um jogador que ganha 1 milhão, cara, ele tem que ter regularidade, ele tem que resolver. E assim, a técnica tá lá, o Tiquinho tem, ninguém tira. A capacidade dele de enxergar o jogo, né, com pouco centroavante, ninguém tira. Né, o pivô, né, a gente sabe ali que, porra, é um dos melhores da Série A. Mas não adianta nada, cara, se fisicamente o cara tá mal, né. Então assim, ele pode até tirar um ou outro coelho da cartola, mas ele não vai ser um jogador que vai conseguir decidir com regularidade. O custo-benefício do Tiquinho, eu não tenho dúvida, vai ser péssimo para qualquer time que se aventurar a dividir salário com o Santos. E o Textor já avisou, saiu inclusive no GE, que o Botafogo quer jogadores rápidos e fortes para a próxima temporada. O Tiquinho simplesmente não se encaixa no Botafogo de 2026. A parte física vai ser um fator muito importante na busca por reforços para a próxima temporada. Eu sei, a gente guarda momentos lindos na memória da trajetória dele aqui, principalmente no primeiro semestre de 2023. Olha, falar uma coisa para vocês, Tiquinho Soares, no prime, ele pode ser comparado aos melhores momentos do Túlio aqui, aos melhores momentos do Dodô, né, falando no sentido do sentimento que esses caras conseguiam despertar na torcida, cada um com as suas características. Mas é melhor terminar assim, né, ficar com uma grande lembrança para a gente continuar, né, com esses bons momentos na cabeça e a imagem do jogador importante que ele foi em 2023. E 2024 foi menos, mas também teve a sua importância, aquele gol contra o Palmeiras, né, foi um gol emblemático, e que ele seja, né, convidado para as muitas festas que a gente vai fazer pelo nosso primeiro título da Libertadores, pelo tri do Campeonato Brasileiro. Mas assim, como atleta, não dá, o ciclo se fechou. É muito difícil conseguir encerrar um ciclo no momento certo, e o Botafogo conseguiu, na transição de 24 para 25. Vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para o Botafogo, para o Tiquinho e para a torcida se ele se aposentar em outro lugar. Quero saber a opinião de vocês sobre Tiquinho Soares. Deixem aqui nos comentários. Mais uma vez, like é muito importante. Inscrevam-se no Setor Visitante, resenha, lives todo dia sobre o nosso Botafogo. Vou falar aqui dos nossos parceiros. Aqui, primeiro, a VBet. Quem vê diversão, VBet. Hoje tem jogo do Flamengo, amanhã tem Copa do Brasil, tem campeonatos europeus. Você que gosta de apostas esportivas, ainda não está cadastrado na VBet, acesse esse QR Code que está aí na tela, tem o link na descrição, o QR Code do Setor Visitante. Você vai lá para a página da VBet, faz o seu cadastro. Agora, lembre sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Está aqui na tela também o banner da Golcase. Espetacular, amo a Golcase, amo os produtos da Golcase. E você também pode ter os seus, garrafinha térmica, você pode ter o copo térmico, você pode ter a capinha de celular, você pode ter a mochila, você pode ter a mala, você pode ter a mala-chila, muita coisa legal no site da Golcase para você conseguir o seu produto. Entra no site, acessa o QR Code ou o link da descrição e depois, quando você selecionar o que você quer, você tem direito a um cupom de desconto especial do Setor Visitante. O cupom é GOLSETOR. Um abraço, gente, até a próxima.